Olha aí, pessoal, o dia movimentado em Brasília. Teve uma reunião ministerial do Lula com alguns ministros na parte da manhã. Estou gravando isso no dia 17 de junho e o principal tópico dessa reunião foi justamente a questão dos gastos, né? Tanto a arrecadação quanto os gastos, mas principalmente esse último tópico, para a questão do equilíbrio fiscal de maneira geral. Esse tema tem ficado em relevância, em evidência na mídia, na boca de alguns ministros, e parece que agora foi feita essa reuniãozinha ministerial aí e tudo mais para se chegar em algum ponto, em algum veredito a esse respeito. Será que vai sair alguma coisa? Vai sair algum bicho desse mato? Vamos conversar sobre esse tema, analisar essa questão, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Somos quase 15 mil. Me dê essa força, caso você goste do conteúdo que eu produzo por aqui, obviamente, e se você já é inscrito, dá uma conferida na sua inscrição, porque eventualmente, sabe-se lá por qual motivo, ela pode sumir. Você me ajuda muito fazendo isso, né? Então, a reunião aconteceu, essa notícia aqui do site Poder 360 é a prévia, e essa notícia aqui é o resultado posterior a reunião, né? Então, o que foi colocado aqui como a prévia antecipação do que aconteceria nessa reunião a portas fechadas é que a junta de execução orçamentária se reuniria com o Lula. Isso aqui, essa junta, é formada por 4 ministros. O Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, e a Esther Dweck, ou Dweck, sei lá como é que pronuncia, que é a ministra de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Apagadinha essa senhora aqui, a gente mal ouve falar dela. Mas então, o tema dessa reunião, que estava marcada para as 10h30 aí, seria tratar da questão fiscal. Aliás, o Lula já tinha uma reunião marcada antes disso, para as 9 horas, com a equipe da articulação dele no Congresso Nacional. Acredite ou não, isso existe. O pessoal não trabalha muito não, mas existe. Então, essa reunião acontece aqui de uma forma muito providencial no meio daquele problema todo em relação à repercussão que o mercado deu a todas as falas desastrosas do Haddad, do próprio Lula sobre a questão fiscal. E eu tenho falado aqui no canal, inclusive nos últimos dias, que parecia haver um movimento coordenado por parte do gabinete ministerial do Lula, certamente autorizado pelo próprio Lula, para tratar desses temas fiscais, desses pontos, desses assuntos aí. Simone Tebet falou a esse respeito, Haddad falou a esse respeito, o Geraldo Alckmin também. Todos eles defendendo o ponto de que muito em breve haveria algum tipo de corte de gastos por parte do governo Lula, coisa que a gente só acredita vendo, é claro, né? Mas então, foi feita aí essa reunião, de fato aí, né? O Lula já tinha também mencionado lá na reunião dele no G7 lá na Itália, que haveria a possibilidade de que gastos desnecessários seriam cortados, só que isso não impactaria nos mais pobres. E, bem, eu não acredito nisso, já fiz até um vídeo falando a esse respeito, né? O estopim, o gatilho que levou a necessidade de fazer essa reunião com esse tema específico, foi justamente a questão da devolução daquela MP do PIS e COFINS, que foi uma grande derrota para o governo no Congresso Nacional, talvez a maior das derrotas até o momento, e lançou luz sobre o problema fiscal do governo. Já era ruim, com isso aí ficou ainda pior. Agora, veja que essa reunião aqui, antes de ser algo para resolver um problema, trazer soluções, uma típica reunião ministerial como o Lula gosta de fazer, ela é mais para acalmar os mercados do que qualquer outra coisa. Acontece na manhã de segunda-feira para dar uma equilibrada nas bolsas, nas negociações e tudo mais. O tópico principal já foi vazado e, inclusive, algumas coisas saíram de lá para serem apresentadas à grande mídia por meio de falas dos ministros do Lula, especialmente aqui a Simone Tebet e o Haddad, que são aqueles que estão encampando esse discurso de forma geral e que, supostamente, até onde a gente sabe, são aqueles que mais defendem o ponto do controle fiscal, da redução de despesas, inclusive, para além do aumento da arrecadação, junto ao Lula. Então,
A Simone Tebet aqui, por exemplo, falou o seguinte, que o Lula ficou mal impressionado, né? Essa que foi a expressão que foi colocada, com o montante de subsídios dados pelo governo brasileiro, que estariam estimados em 646 bilhões de reais, né? Então, ela falou aqui que o Lula ficou extremamente impressionado, mal impressionado com o aumento desses valores, que seriam algumas coisas de renúncia fiscal e algo do tipo aí, né? Benefícios financeiros, benefícios creditícios também, e coisas desse padrão, né? Olha o carro de som passando, avacalhando o meu vídeo por completo aqui. Música ruim, por sinal, né? Aliás, eu fiz um vídeo há muito tempo aqui no canal falando sobre músicas ruins. Vou deixar na aba de comunidades, num comentário aqui. Vale a pena assistir se você não tiver visto ainda. Pois bem, voltando aqui, o Haddad também participou desse evento e falou também em coro com a Simone Tebet a respeito da possibilidade de que cortes sejam feitos, né? Segundo o Haddad, o foco dessa reunião, o assunto central foi apresentar dados e números para o presidente Lula para que alguns gastos fossem de fato mensurados. E isso já tinha sido anunciado. O próprio Haddad já tinha falado isso, a Simone Tebet principalmente, que havia uma equipe econômica dos dois ministérios trabalhando em conjunto para fazer as contas, mensurar os gastos e ver o que dava para cortar, para apresentar uma lista, um cardápio, como disse a Simone Tebet, para o Lula. Parece que foi isso aí que aconteceu de fato, né? Mas não há detalhes a esse respeito ainda do que foi apresentado item por item e principalmente do que o Lula está disposto a cortar. Por enquanto, isso aqui está na fase ainda do objetivo inicial e eu diria principal dessa reunião, que é gerar notícia, gerar burburinho e enganar o mercado, ludibriar o mercado para que as pessoas achem que, na verdade, o Lula está realmente interessado em cortar gastos, né? Então, qual que é o ponto aqui, né? Qual que é a questão? O pessoal não está acreditando muito nisso, por conta principalmente de falas do Lula, de falas de gente também do governo dele, o próprio Padilha, e eu vou fazer um vídeo à parte sobre o caso das falas do ministro Padilha, mas isso não dá credibilidade para esse discurso de corte de gastos, porque o Lula, pouquíssimos dias atrás, foi bastante incisivo em falar que não tem isso no governo dele, de fato, né? Por exemplo, aqui, né, o Lula disse categoricamente que não vai reduzir nada naqueles limites mínimos das despesas com saúde e educação que são estabelecidos por lei, vinculados ao aumento de receitas, é uma tragédia para o controle fiscal. Ele falou que isso aí não vai acontecer, né? Por outro lado, também se sabe, e o Márcio Postman fez questão de frisar isso com uma declaração que ele fez aí no final de semana aqui, foi bastante aí entendida como uma crítica ao Fernando Haddad, inclusive usando aqui, né, a expressão de que medidas alinhadas ao neoliberalismo alimentam o nazifascismo. O cara realmente encheu a cara. Eu lembro que foi o Rafael Lima que postou isso no Twitter, né? Retuitou o que ele falou e disse que o Márcio Postman, 10 da manhã, já estava com a cara cheia de cachaça, né? Mas, enfim, além do Márcio Postman, o próprio núcleo duro do PT, aquela ala mais à esquerda, o pessoal coloca isso, né? Ala mais à esquerda, mas é esse pessoal que controla o PT há décadas, né? Pelo menos ali desde a eleição do Lula para o primeiro mandato, provavelmente um pouco antes, na virada do milênio ali. Esse pessoal pressiona bastante para derrubar o Haddad do Ministério da Fazenda, ele não é bem quisto pela galera, e para derrubar quem é de fora do partido. A Simone Tebet não é do PT, então o pessoal não gosta dela e não gosta da influência que ela tem junto ao presidente Lula. Essa questão da base mais forte, mais firme do PT é o grande entrave para qualquer corte de gastos. Eu tenho certeza que se dependesse da Simone Tebet, ela faria alguma coisa nesse sentido aí. Não que ela seja de direita, não que ela seja liberal, nem nada disso. Ela só é menos excêntrica, menos heterodoxa do que o resto do PT, que é uma loucura econômica como nunca antes vista na história desse país.
Então, de fato, se dependesse dela, talvez até do Fernando Haddad, talvez até do Alckmin, alguma coisa seria feita. O grande problema, inclusive o grande entrave para que o objetivo central dessa reunião ministerial do Lula seja atingido, a saber, fazer uma propaganda de controle fiscal que não existe na prática, o grande entrave a isso, a essa propaganda colar, é o histórico do PT que já está muito claro para todos. Por algum motivo, o mercado financeiro fez o L nas eleições achando que o Lula seria algo de diferente. Agora nem a Faria Lima acredita mais nesse caô e tá todo mundo pulando fora do barco. Isso aqui, eu digo para vocês, desperta mais desconfiança do que traz qualquer tipo de tranquilidade. Parece muito claramente para todo mundo, não é só para mim, você deve ter tido essa noção também, de que o governo Lula está querendo enganar a turma, fazendo uma reunião ministerial para dizer, para tentar vender a ideia de que vai fazer algum tipo de controle de gastos. Para o Lula, é o melhor cenário. Ele dá um recado para o mercado sem ter que se comprometer com nada. Não falou que vai cortar absolutamente nada, mas na prática isso aqui não cola, não convence, não engana ninguém e talvez demonstre apenas, e aí seria um grande tiro no pé, o desespero do governo Lula para conter a debandada do mercado financeiro. Mas me diga, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.